Me dá vontade de falar muito mais sobre isso, porque eu assisti muito o filme. Você chega a falar sobre isso, sobre entre vocês assistiram que nós escolhemos os 4 personagens. Para mim, eu tinha imaginado que a mãe Sandra, o papel da Sandra, que vocês precisaram de inventar uma mãe para poder ligar as 4 crianças. Parece que não foi bem assim. A Sandra existe, aquela mãe mesmo que cuida de 4 meninos. Não, a Sandra é o eixo moral do filme, né? O personagem dela, que chama Cleusa no filme, é um pouco o rio para o qual todos aqueles afluentes que são os filhos derivam, né? Sem ela não haveria não haveria um eixo ético, sabe, uma decisão do que você pode fazer, do que você não pode fazer, de como é que uma família deve se organizar, não deve se organizar. Eu acho que sem ela o filme simplesmente não existiria. A gente partiu, aliás, muito cedo do personagem dela como sendo aquele que represaria todos os outros, entende? Mesmo se ela não aparece todo o tempo no filme, a presença dela é absolutamente marcante. Eu acho até interessante, né, que você vê, ela foi premiada em Cannes, tinham 20 filmes com provavelmente muitas outras atrizes de muito talento, e eu acho que se ela ganhou o prêmio em primeiro lugar pela extraordinária capacidade que a Sandra tem de se entregar plenamente para um papel. Ela tem um talento realmente único, e também o fato de que a Cleusa ela tem uma presença em cada uma das cenas, ela tem uma presença que é determinante, entende? Então não foi uma construção de personagem que se seguiu aquela dos irmãos, não. Desde o início ela já era para ser quem ela é no filme. E foi como ela mesmo disse, o filme foi uma família, foi um completo. Numa das entrevistas que vi sobre ela, ela falando que não teria acontecido, que ela se colocou dentro da Cleusa e fez o filme acontecer. Ela jamais iria aceitar aquele prêmio. Achei muito bonito dela falando, ela jamais ia aceitar aquele prêmio como melhor atriz, porque não foi a melhor atriz, foi o melhor filme, no ponto de vista dela. Houve um critério? Eu queria ainda falar sobre as 25 versões. Você disse, por exemplo, que a ideia do filme começou em 2002. Você, em todas as entrevistas, deixou isso muito claro, que demorou cerca de quase 5 anos para que desenvolvesse o produto final. Dentro do início foram 25 versões que vocês escolheram até que chegasse, ok, esse é o linha de passe. Como que escolheu? A ideia foi sua? A ideia foi da... Não, a ideia de partida foi minha, mas ela foi sendo engravidada por tudo aquilo que Daniela trouxe, o Jorge Moura, o corroteirista, também trouxe. Nós tivemos um acidente de percurso, um certo momento, que você deve saber, um roteirista que tinha trabalhado com a gente logo no início, em 2002, foi fazer uma novela e levou personagens do filme para a novela, e isso foi muito difícil para a gente, que enfim, nos obrigou a reescrever quase que inteiramente o roteiro. Isso atrasou o projeto uns bons 2 anos. Então foi um processo de lenta decantação, mas também muito sofrido por causa desse acidente de percurso que eu acabei de te contar. Mas chega um momento em que você percebe que a matéria está ali, que o filme precisa ser feito, que ele merece existir. E a partir daquele momento foi que a gente conseguiu filmar. O filme foi muito bem comentado. Eu tenho observado que ultimamente, quando fala-se já não liga-se Walter Salles a diários de motociclistas, já não liga-se mais a Central do Brasil, mas somente a linha de passe, como vocês estão fazendo agora. O nome foi escolhido por quem? O nome, eu acho que foi da Daniela e meu, foi meio juntos, assim, desde o início, porque o termo é um termo, aliás, que não se usa mais tanto, o de linha de passe no futebol, mas, como você sabe, a linha de passe é aquele jogo que a gente faz
com a bola num espaço fechado em que você joga a bola de uma pessoa para outra, para outra, para outra, sem deixar ela cair no chão. Mas se ela vier a cair do chão, você é excluído do jogo. Vamos, nego. Não enche o saco, mano. Ih, aqui, ó. Ó. Se tivesse peneira pros velhinhos, hein? Olha só. Se o cara não ia mandar... Chegou o atleta da casa. Aqui chegou a bola, atleta da casa. Pega aí, mano. Vem pegar aqui, mano. Bundão. O atleta da casa na violência pura. O atleta da casa com a bola. Dario levanta, não é bobo nem nada. Vamos lá, Vem pra cabelão. Dario, pra Denis. Lindinho, pra Dario. Dario colocou. Pra Dinho, pra Denis. Denis matou no peito. Pra Dario pode ser. Dario. Lançou Dinho, chapelou, virou, e o gol! E gol! E que golaço! E a cidade mineira inteira vibra! E a ideia é de que aqueles irmãos tinham que deixar a bola no ar e tinham que ser solidários entre eles para não sair do jogo. Você entende? Então, mesmo se eles estão totalmente em colisão no filme, se eles brigam volta e meia, eles também precisam de uma salvação coletiva, e daí o título Linha de Passe. Aliás, o final do filme, que ele anda, é uma forma de linha de passe, entendeu? No sentido em que a linha de passe não é mais feita com a bola, mas sim agora com uma palavra de ordem, que é caminha, não deixa a bola cair. Ele podia estar dizendo, não deixa a bola cair, não deixa a bola cair, mas ele está falando, anda. O espírito é o mesmo. Isso encerra então essa parte do filme que eu queria falar, que tem umas coisas que eu quero comentar contigo aqui. Deixa eu ir para essa aqui. Você começou o seu trabalho em 1986, o teu primeiro filme foi Japão, uma viagem no tempo. Onde você estava antes? Olha, eu antes desse documentário de 5 horas sobre o Japão, eu estava na TV Manchete, logo no início, trabalhando na primeira companhia independente de produção que a gente fundou no Rio, chamava na época Intervídeo, junto com o Fernando Barbosa Lima, que era uma pessoa, um criador extraordinário, uma pessoa que revolucionou a televisão brasileira e que infelizmente faleceu no ano passado. E junto com o Fernando e o Roberto Dávila, a gente fez uma companhia de produção independente. Nessa companhia de produção independente eu comecei a dirigir um programa que ia no ar na TV Manchete chamado Conexão Internacional, que eram entrevistas. Me lembro. Então, dessas... Eu tinha pouco menos do que ele, mas eu me lembro de Conexão Internacional, tá sim. Então, ali nós fizemos entrevistas com Gabriel Garcia Marques, com Jorge Luis Borges, com o Felipe González, que era primeiro-ministro da Espanha, sobre a importância da redemocratização. Mas isso você já morava no Brasil, perdoa-me. Sim, eu já morava no Brasil. Sim. Você retornou para o Brasil ainda? Eu retornei para o Brasil, bom, então voltando lá para trás, né, na época em que meu pai foi diplomata, eu vivi fora do Brasil, vivi quase até os 12 anos fora do Brasil, mas a partir daí voltei para o Brasil. Ah, então o seu período fora do Brasil não foi tão longo? Não, foi assim? Não, foi até os 12. E aí, de 12 para frente, eu estudei no Brasil, fiz universidade no Brasil também. E Economia? Fiz economia com o pé na história, que era o que me interessava muito mais do que economia. E aliás, toda vez que me perguntam qual era uma boa faculdade de cinema no Rio de Janeiro, eu costumo responder que é o curso de economia da PUC, porque de lá acabaram saindo vários cineastas. Já que não existia o curso de cinema, a não ser na UF, no Rio de Janeiro, então todo mundo saía por um caminho diferente. Mas dali para a ideia de começar a trabalhar em produção independente, em documentários e do documentário para ficção, foi um caminho tortuoso, não foi de imediato. Antes eu passei pela fotografia, ainda faço bastante fotografia. E o documentário virou, para mim, foi um pouco
a janela aberta para o mundo da imagem, se quiser. Foi a partir daí, até quando atravessa uma fronteira tem que preencher aquele cartão de desembarque, sabe? Sim. Quando entra em profissão, normalmente eu ponho documentarista. Ah, sim. É o que vem primeiro. No coração, o que bate no sangue. Exatamente, é isso. E meu irmão é hoje um ótimo documentarista, assim. Você fez o Japão, Uma Viagem no Tempo, em 86. Certo. Aquilo ali foi o final do pior, no meu ponto de vista, o pior período que o Brasil já teve na história. Foi naquele ano que Figueiredo caiu. Começou-se a ver luz no fim do túnel, até que chegou 90 e o Collor falou: não existe mais cinema, corrige-me se eu estiver errado. Não foi isso, o Collor partiu para uma confrontação direta com o meio cultural brasileiro, né? Quer dizer, não só com a cultura brasileira, mas com o Brasil, no sentido mais amplo do termo, já que o caos econômico, cultural, social que ele criou com aquele plano totalmente desconfigurado, aloprado, fez com que nós deixássemos pela primeira vez na história de ser um país de imigração, um país de imigrantes, e passamos a ser um país de emigração, né? O Terra Estrangeira fala disso, fala daquele momento, aquele ponto de inflexão na nossa história em que nós mudamos completamente de característica. Eu acho que a influência do Collor foi extremamente negativa para a vida brasileira. Para o cinema foi um desastre total, né? Nós fazíamos 70, 80 filmes nos anos 80 e passamos a fazer 0 em 90, um filme talvez em 91, 2 filmes em 92, e foi preciso a queda do Collor e a volta das leis de incentivo, das leis de financiamento, para que o cinema voltasse a ter uma segunda vida. Eu acho que, aliás, que nós fizemos os filmes também muito em reação àquela ideia que ele tinha de que somos agora um país do primeiro mundo, como se isso pudesse ser feito por decreto. Simples assim. Eu acho que o cinema da retomada é um cinema que tenta redescobrir o que é uma identidade brasileira. O que é isso? Quem é que nós somos? De onde é que nós viemos? Para onde é que a gente está indo? O Terra Estrangeira tentava responder a uma dessas perguntas. Quem é que nós somos, para onde é que nós estamos indo, né? E o Central do Brasil, de uma certa maneira, também, você entende? Então, essa questão da identidade, ela ficou muito central no cinema brasileiro durante um bom tempo. Eu já vejo a Nora aqui, isso quer dizer que no meu tempo a ampulheta já está quase na hora de virar, mas como é que você viu o cinema? Foi Japão, no seu caso, que chama a atenção: Japão, Central do Brasil, Terra Estrangeira, Abril Despedaçado e, por fim, Linha de Passe. Como é que você... Diário de Motocicleta no meio, né? Eu acho que tem um ponto em comum em todos esses filmes, que é uma tentativa de compreender o mundo, assim, de entender aquilo que eu não entendia, sabe? De tentar primeiro entender melhor um país que era o meu, como eu morei fora um tempo. Você mora fora também. Na hora que a gente volta, acho que a gente volta com uma ânsia de saber mais de quem é que nós somos, né? Eu acho que todo o meu trabalho foi muito motivado por isso, por esse desejo. E eu acho que tematicamente ele foi motivado pela sensação de que, quando pelo menos eu morava fora, eu sentia uma grande falta, uma certa uma dor de quem está no exílio, sabe, assim, de quem não estou falando só de uma forma de exílio. Normalmente a gente liga a palavra exílio com a do exílio político, mas tem todas as outras formas de exílio. Você tem um exílio afetivo, você tem o exílio social, o exílio econômico, o exílio político. Todas essas formas de exílio, eu acho, me interessam, e você pode encontrar elas dentro dos filmes.
eu acho. Se tem um elo em comum entre esses filmes é essa. Uma última pergunta.